Vamos lá. Tem uma sociedade mais civilizada, onde as pessoas têm, de certa forma, uma qualidade de vida e direitos que elas não tinham no passado. Isso é bom, a gente não deve tentar destruir ele. Isso, entendeu? A questão é, se você falar, tipo, somos escravos, eu concordo, entendeu? Eu acho que nós somos escravos desse sistema, entendeu? Inclusive, a elite é escrava desse sistema. Nossa! 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 Ele entendeu a mente de Moloch! Nossa! Agora ele foi foda. Me desculpa, sério. Sério. O Monark raciocinou tanto. Caralho, agora ele foi Me dá muito essa maconha, foda. Monark. Não, sério, sério. Nossa, da perspectiva de Deus é fácil mudar as coisas, mas quando tu faz parte do sistema, ninguém consegue, porque o sistema de incentivo te obriga a agir de determinada maneira. Caralho, isso foi muito foda. Me desculpa aí, o Monarca entendeu a mente do Moloch, estou muito orgulhosa, achei foda. Quem quer entender a mente do Moloch, fique ligado porque em breve eu vou postar sobre isso na Valete Plus. E outra coisa, sobre... não lembro. Peraí. Eles são escravos, eles nasceram. Comentário. Sai por 1 minuto e o Monark fez 8 pontos. Mano, sabe qual é o problema do Humberto? Ele não tá respondendo o que o Monark tá dizendo. Ele só tá falando pra si mesmo. E Ele é muito alienado. num debate, isso é horrível, porque parece que você não tá debatendo. Pra você debater, você tem que responder objeções da pessoa, que a outra pessoa tá levantando. Esse é um problema que... Sabe quem passa por isso? Quem faz a mesma coisa? Pavanato. Pavanato não responde o que a pessoa tá dizendo. Ele começa a fazer um monólogo, responder a si mesmo. E é isso, né? Pra ficar no cortezinho dele. E a outra pessoa descada. É basicamente a estratégia Pavanato é o que o Humberto tá fazendo. Só que fica sem graça, né? Parece que ele tava fazendo uma palestra mesmo. Não tá falando com a pessoa igual o Monark pontuou ali. Aliás, pera aí, eu me esqueci de novo. Pera aí, lembrei. É que, cala a boca. Um cara ali comentou que muitas pessoas morreram durante esse processo e tal, não sei o que, assim. Mas a questão é que as mortes, elas precisam compensar, gente. Tem que valer a pena. Porque quando a gente tá falando de revolução, não raramente, o que acontece? Uma devastação de uma sociedade, milhões ou milhares de pessoas morrem a troco de quê? De nada. A troco de ruína. Em troca de atraso tecnológico, de perdas culturais, de perdas de artefatos, de perda de capital intelectual, perda de mão de obra, em troca de devastação, de ruína. Esse é o ponto. Muito do que nós construímos hoje, ou praticamente tudo, foi devido ao acúmulo de experiência, acúmulo de conhecimento, de tecnologia e de capital intelectual e político que nos garantiu chegar até aqui. Vamos usar o exemplo da África, por exemplo. Tá aí, ó, um lugar que tá constantemente em revolução. É ou não é verdade? Vocês sabem que é verdade. Eles estão constantemente em guerra civil, em vários países, com várias facções diferentes, e eles não conseguem se desenvolver. Por quê? Porque eles estão sempre o tempo todo se matando, devido, inclusive, a instituições extremamente frágeis. Uhum. Então não tem como a sociedade se desenvolver dessa forma. Quando Né? o sujeito, o Humberto, ele vem defender uma revolução violenta, é isso que ele tá defendendo. Ele tá defendendo um atraso do país. Um atraso. Porque a gente vai perder mão de obra, a gente vai perder capital político, a gente vai perder capital internacional, a gente vai perder capital intelectual, a gente vai perder tecnologia, a gente vai perder capital humano, a gente vai perder tudo. É isso que vai acontecer. E, assim, é incrível. Ele pode simplesmente olhar para o continente africano. Gente, assim, ó, se tu se debruça um pouquinho, assim, sobre o que tá acontecendo na África, é triste, é devastador. Tá? E, assim, são mulheres que são estupradas indiscriminadamente, crianças, mulheres idosas, pessoas sendo mutiladas. E eles não conseguem se desenvolver por causa disso. Exatamente, esse é o ponto. Tudo por nada, só pra ser criada uma nova burguesia. E assim fica. Cada um tentando tomar o lugar do outro o tempo todo, porque não consegue se instaurar uma democracia, não consegue se instaurar um Estado democrático de direito, não consegue se instaurar uma instituição sólida, que seja, sei lá, uma autocracia. Pelo menos se mantém, se estabelece uma ordem. Mas nem isso tem. É uma selvageria barbarizada e indiscriminada.
Por que não multiplica peixe na África? Porque lá não tem Peixe pra ser multiplicado. Dentro desse sistema. Pensa, eles são seres humanos. Eles nasceram e existia toda uma estrutura social que condicionam, inclusive, a vida deles, entendeu? Eles têm que seguir um bando de rituais e a vida deles tem que ser de um jeito específico. Eles não escolhem quem eles casam, eles não escolhem para onde eles vão, eles não escolhem porra nenhuma. A elite tem que seguir o papel político das famílias, cara. Caralho. É também uma vida infernal. Nossa, isso aí foi foda. Porra, vou ter que dar mais um ponto pro Monark. Não esperava isso, mas o Monark tem uma intuição boa, né? Nossa! Dá pra perceber que ele não estuda, mas ele tem uma intuição boa pra... Não, realmente, ele tá certo. Ele entende que sim, existem papéis sociais pra serem praticados, exercidos. É que nem ser um rei. Um rei não é livre. Nossa, agora me deu... O rei não é o quê? O rei não é livre. Não. Aliás, quando me deu até uma tristeza profunda aqui. Aliás, você tá uma referência histórica aí, Game of Thrones. Só ver o Game of Thrones. Aí tu entende. Quando tu senta no trono, dói, machuca. Não é confortável. Aí chega o momento biologia. E os macacos líderes passam pela mesma coisa. Eles têm mais níveis de estresse do que os macacos subordinados. Ah, outra coisa. Essa é uma coisa que eu acho interessante. Porque assim, ó. O pessoal gosta muito de falar de betas e alfas, etc. Gente, olha só. Entre os macacos, o que costuma ser mais vantajoso? Ser um beta. Ser um beta. Por quê? Porque o alfa, ele tem mais responsabilidade. Ele tem que proteger a comunidade, ele tem que conquistar recursos e monopolizar o acesso reprodutivo das fêmeas, certo? Então, veja bem, a questão é que os betas, eles estão numa posição em que eventualmente podem mudar de posição. Eles podem tomar e depor o alfa, certo? Porque não é algo de nascimento, não é hereditário. Eu nasci alfa, não existe isso. Mas a questão é que os betas, eles têm uma vantagem em relação ao alfa, por quê? Porque eles têm muito menos responsabilidade, mas eles também, ao mesmo tempo, têm mais acesso a recursos e também acesso às fêmeas. Estar logo abaixo do alfa é positivo e vantajoso para esses betas. Pessoal, quem diria, não é mesmo? Então, faz mais sentido ser um aristocrata, um nobre, do que ser um rei. Eu vou me matar. Entendeu? Na minha opinião, é uma vida infernal. Agora, só porque eles têm mais poder e dinheiro, eu não acho que necessariamente torna eles menos escravos de um sistema que eu não entendi agora, você defende ou não esse sistema que você fala aí, esse tal, essa governança global aí e tal? Você defende ou não? Olha, eu defendo que a gente altere essa estrutura global, entendeu? Eu defendo que a gente insira dentro da lógica do mecanismo de ação dessa estrutura princípios que sejam adequados com a humanidade e que desenvolvam uma sociedade que não vai ser todo mundo igual, porque a gente precisa de diferenciação hierárquica. Podia ser, meu Deus, o Monark tá detonando. O Monark tá tendo uma conclusão que tiveram 3 séculos atrás. Podia ser ponto pra Grifinória. Podia ser princípios universais humanos. Podia ser alguma coisa assim. Princípios humanos. Não sei, direitos universais dos seres humanos. Será? Direitos do. Não sei. Do Homo Declaração humana dos pode direitos. Pode ser uma declaração, né? Manifesto. Podia ser uma coisa assim. Como é que a gente vai chamar isso? E nem todo mundo é tão bom Iluminação. Da mesma forma, certo? Então a gente precisa ter pessoas... Eletricismo. Vamos chamar isso de... Quem sabe? Vamos chamar de LEDzinho. Parece uma luz de LED, assim. Idiota. São as luzes, né? Uma coisa meio... Tinha que ser algo, talvez, atribuído com vela, lampião, lampionismo. Lampionismo, pode ser. Enfim, tá, chega. Cala a boca. Que são boas em certas habilidades, fazendo essas habilidades, e pessoas que são boas em outras habilidades, fazendo outras habilidades. As pessoas não podem ser iguais, e as pessoas não podem fazer todo mundo a mesma coisa, entendeu? Sem dúvida. O ponto que eu tava falando é que a vida dessas elites também é de escravidão. As elites também são escravas. Eu acho que eles sofrem, cara. Eu acho que eles sofrem, sim. Pra mim, a vida de uma elite parece infernal, entendeu? Não à toa... Então, eu acho que essa é uma boa... situação que dá pra fazer essa analogia que eu fiz dos betas com os alfas. Porque, geralmente, as pessoas que a gente tem ódio e tem raiva são quem? Dos betas, não dos alfas. Porque os betas
são socialites, por exemplo. São herdeiros e playboys que estão orbitando os alfas. Que são aqueles que realmente vivem integralmente sob estresse. Quem descansa são aqueles que estão perto. Que são os parasitas, os aristocratas, que absolutamente não fazem nada. A gente odeia mais quem? O Ike Batista ou o filho do Ike Batista? Exatamente. Esse é o ponto. A gente odeia aqueles que estão perto dos alfas. Que eles se degeneram. A maioria dessas elites são pessoas degeneradas, elas vivem no inferno. Na minha visão é essa. Elas vivem no inferno, elas não têm a autonomia dos seus próprios corpos e elas também não têm autonomia da sua própria vida. Porque elas são condicionadas a estruturas que regem o poder dessas famílias e elas só mantêm o poder porque elas obedecem essas estruturas. Se é que você está me entendendo, entendeu? Então elas são tão escravas das estruturas que governam o mundo quanto a gente. É a história das máquinas. Elas são escravas delas mesmas, Monark. Não entendi, cara. Elas são escravas delas mesmas. Elas são escravas das estruturas não são elas que estabelecem as estruturas? Não são essas famílias que estabelecem as estruturas? Não, as famílias estabeleceram essas estruturas no passado. Foram os antepassados deles que estabeleceram as estruturas. Eles nasceram, eles herdaram. Não dá pra mexer agora, elas existem. Dá pra mexer. Não dá pra mexer, elas não têm. Eles mexem, eles alteram. Mas o que eu tô falando é, pensa, cara, se você é uma elite e você nasceu, você não nasceu nos 2000, você não tem 2000 anos, você tem 1 ano quando você nasce, elite ou não. Não, e você nasce em ano nenhum, você faz 1 ano depois de um exemplo aí, ó, né, de que as elites, elas cooperam sim, e elas tentam intervir em determinados aspectos, valores humanos, em relação ao financiamento de ONGs LGBTs ao longo do planeta. Isso acontece. E, inclusive, muitas vezes as pessoas comentam assim, não, mas é porque é culpa dos judeus e tal. Gente, eles são um grupo heterogêneo. Alguns são liberais, alguns são mais de direita, alguns são reacionários, alguns são isso, alguns são aquilo. A questão é que eles têm mais poder acumulado e eles vão fazer o possível para que a agenda deles, pessoal, eventualmente coletiva, de pessoas que vão se encontrar e vão se reconhecer como mesmas, parte do mesmo grupo, vão tentar agir e interferir nas coisas. Ou seja, sim, é exatamente isso que o Monark disse. Eles alteram. Adquira o curso de Lógica Argumentativa e aprenda como evitar frases ambíguas e vagas, como lidar com o verdadeiro e falso, como conectar bem as ideias, como organizar as ideias de modo claro, como estruturar bons argumentos, como analisar argumentos, como bons filósofos argumentam, como criar argumentos do zero. Usando o cupom Espectro Cinza, tu ganha 50% de desconto. Aproveita enquanto é tempo.